Coringas, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui de mais um episódio aqui do Coringa Talks e hoje temos a honra, eu e o Lucas temos a honra aqui de receber essa pessoa na qual eu tenho um apreço, um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. É um líder, é articulador, é influente, é empresário, é engenheiro civil, diretor do Rotary Internacional e atualmente ocupa uma das cadeiras mais respeitadas no quesito social, cultural e de esporte de Fortaleza, que é a cadeira da presidência do Náutico Atlético Cearense. Além disso, ele é filho da dona Yolanda, do Dr. Meton, esposo da Renata Vasconcelos e pai da Rafaela e da Letícia. Quem é ele, Lucas Brito? Henrique Vasconcelos, né? Isso. Seja bem-vindo, viu, Henrique, Obrigado, ao nosso episódio aqui. Vamos junto aí. Coisa boa. Disposição. Muito obrigado por ter vindo, né? Assim, a gente já se conhece desde 2016 ali. Verdade. Desde 2016, na época que eu entrei na Harley Davidson Fortaleza, New Road, né? E desde aquele momento ali, sempre vi o Henrique ali com uma pessoa muito articulada, sempre organizando muito bem as situações, os passeios. Eu me lembro do primeiro passeio que eu fui, ele foi... Antes teve um de rock, um concerto de rock no teatro. Isso. Um teatro, mas um passeio mesmo oficial... José de Alencar. Foi o Teatro José de Alencar, um concerto. Mas um passeio oficial foi um bate e volta para um café da manhã em Redenção. Isso. Aí eu me lembro, conheci ele, conheci várias pessoas ali no universo da New Road. A gente é muito grata, eu e o Lucas ali, de todos Começo que de fizeram tudo, parte. né? Foi o começo de tudo, o começo da Coringa, literalmente, ali. Então a gente tem gratidão por muitas pessoas que a gente conheceu ali, dentre elas o senhor Henrique Adenauer, que eu acredito que ele seja... Ontem foi aniversário do Adenauer. Olha aí. Tem que ligar para ele. Já fica o parabéns. Ele era o diretor na época desse passeio, se eu não me engano. Uma figura diferenciada, né? Pedro, pessoa do bem. Marlon, Pedrinho, gente da melhor qualidade, Pedro Lima, Marlon. Muitas pessoas ali que a gente conviveu e somos gratos por termos conhecido e são conexões que ficam abertas para sempre. E a gente preza muito isso aqui dentro da Coringa. Essas conexões que perduram durante anos, né? E fazem parte aqui da história da Coringa. Verdade. Exatamente. E hoje a gente vai falar um pouco com o Henrique sobre o Náutico Atlético Cearense. Mas para começar, né, Lucas? O que é o Náutico, né? O que é o Náutico? Quem é o Náutico? Bom, vamos primeiro agradecer ao Wallace, ao Lucas, por me convidar aqui. Dois grandes amigos meus já há muito tempo. Pessoas que, da mesma forma, têm um apreço muito grande. São jovens que no primeiro momento do Náutico, do desafio do Náutico, que eu chamo de desafio do Náutico, foi as pessoas que eu pensei cuidar da imagem do Náutico, porque o Náutico era monocromático. Não digo monocromático é preto e branco, mas era verde e branco, tudo uma coisa triste. A gente precisava mostrar que o Náutico estava vivo, mesmo naquele momento que ainda não era o que a gente quer, e ainda tem muitos desafios para frente, mas já melhorou bastante. A gente já tem um feedback muito importante de um clube que tem vai completar 96 anos agora. Um prédio com mais de 70 anos, que em 22 mil metros quadrados, na beira-mar, meu amigo querido Ricardo Bezerra, da Imóveis, disse que se fosse avaliar aquilo, daria por volta de R$1 bilhão. Então a gente está cuidando de um patrimônio que é de Fortaleza. E a gente, para deixar todo mundo tranquilo, ninguém pensa em construir nada, a gente quer restaurar. Nós estamos restaurando as cobertas do Náutico, o prédio tombado, a colunata, tudo aquilo ali, as piscinas agora mesmo, nós estamos reparando. Então, tudo isso com zelo, porque eu fui menino dentro daquele clube, eu fui uma criança dentro daquele clube. E passaram por figuras de grande importância dentro da sociedade, Pio Rodrigues, Júlio e Pedro Coelho, Romeu de Guerre, né, o avô do Romeuzinho, que hoje é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Grandes figuras passaram por lá. Meu pai, que foi presidente do clube, o Ari Gadelha Araripe, tantos outros que passaram. E eu, num certo momento, fui convocado para essa missão. Uma missão que é realmente um desafio. A gente tinha muitas dificuldades. Aqui eu começo elogiando todos que passaram por lá. Cada um deu o que pôde, o que fez o que pôde.
o meu antecessor, o Jadson, antes dele o Pedro, antes dele o Guedes, e aí por diante, fizeram o que puderam, né? Na maneira, cada um em uma época, e agora a gente está numa pegada. O Náutico, para mim, como gestor, é o maior desafio que eu tive na minha vida, disparado. Todo mundo fala do Náutico, o Náutico é um patrimônio do Ceará, o Náutico é um patrimônio de Fortaleza, mas pouca gente ajuda o Náutico. O Náutico que nós estamos em uma dificuldade de associado, de uma série de problemas de dívidas, que não é dívidas. A dívida era só de IPTU, para vocês terem ideia. Nós estamos fazendo um acordo agora com a prefeitura, mas o valor mensal do IPTU do Náutico é R$487 mil por mês. Como é que se paga? Né? Todo mundo fala que é um patrimônio, que aquilo ali é de todo mundo e tal, mas 487 mil por mês. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. A gente se criou uma dívida muito grande por esse valor de IPTU, até cobrando áreas tombadas, que também na lei não tira a necessidade de pagamento. Partes também, nós temos também a área do patrimônio da União, que não é mais nossa, passou a beira-mar e já é a praia. Então, é uma série de coisas que não é um processo fácil. É vários desafios. Nós estamos com o Gabriel Brandão, o Clóvis, parte jurídica, o doutor Meton, o Rafael Por Deus, tentando conversar. Fizemos uma visita tanto ao ex-prefeito Sarto e agora meu amigo também do Colégio Santo Inácio, o Evandro, ele está muito sensível a isso. Fizemos uma visita ao procurador do município, né? O nosso Hélio Leitão, também uma pessoa amiga nossa, ex-presidente da UAB, né? Ceará. Uma pessoa, todos estão sensibilizados, porque eles sabem que realmente é uma necessidade. Para a gente manter, as pessoas falam assim, estão demolindo todas as coisas do patrimônio, mas alguém está parando para ajudar a manter aquele prédio? Agora mesmo a gente teve que fazer uma restauração da coberta, da colunata, até as luminárias, é tudo muito difícil. Tinham 22 luminárias faltando, né, histórica lá daquela galeria, e eu só fui encontrar no alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Estava no Yacht Clube do Rio de Janeiro, quando alguém me falou, olha, eu vi uma luminária dessa. Então vamos lá, passei pela Tijuca, subi o Alto da Boa Vista, já descendo na Barra, encontrei um local que tinha essas luminárias e eu trouxe para o Náutico. E hoje, aquelas colunatas e do prédio tombado, todas estão como era há 96 anos atrás. Ficou muito bonito, viu, Henrique? Ficou lindo demais. O espaço, você vê a tradicionalidade do ambiente, mas você vê que tá uma coisa completamente moderna, entendeu? E outra coisa que nós estamos fazendo, por exemplo, o Náutico é por si muito bonito. O Emílio Inco, que é o arquiteto que criou aquele prédio inicial, nós temos 3 arquitetos ali. O primeiro é aquele prédio, o prédio tombado do quadrilátero da Desembargadora com a abolição, é um prédio muito bonito. Mas que estava maltratado. Então a gente fez questão de pintar, a gente fez questão de restaurar a iluminação e colocar uma iluminação que estava tipo fluorescente, a gente colocou aquela de cor quente, uma amarelada, que é muito mais bonita, que eleva a beleza da arquitetura. Então, hoje as pessoas já sentem a beleza, a restauração. A coberta, para vocês terem ideia, a coberta do Náutico tem mais de 75 anos. Você imagina o que esses 75 anos causaram e nós estamos restaurando, trabalhando com o Diego Amora, que é chefe lá do Secretaria de Cultura e Patrimônio, presidente do Confic, né? Que vem nos ajudando, nos orientando. Tinha uma caixa d'água que foi criada 20 anos atrás, que estava enfeiando ali, nós vamos demolir agora, que recebemos uma permissão agora, e voltar o que era aquela caixa d'água, atirar aquela caixa d'água e pressurizar, já que nós não temos como botar uma outra caixa d'água, vamos pressurizar toda a parte e voltar aquela colunata que é tão bonita a como era. Aquilo ali é um apêndice que não é bem-vindo, que nós vamos deixar tudo restaurado. As quadras de tênis, nós reformamos todas as quadras de tênis, mobiliário, trocamos todas as redes, trocamos todas as fitas, colocamos atrás, estava horrível, estava numa coisa que era um resto de outdoor, colocamos todas as telas substituindo uma quadra a outra, trocamos a iluminação por iluminação de rede. Então, isso demanda tempo, né? Nós não completamos nem um ano e as pessoas
já estão chegando e reconhecendo que o Náutico está voltando ao que era. Ainda não está no ponto que eu quero. E tem muitas novidades que nós vamos falar aqui hoje sobre isso. Bom, já ia comentar, né? São quase fechando 12 meses, mas uma mudança assim de anos em apenas ali quase 12 meses, né? Menos de 12 meses. A gente que acompanha o início, né? 12 meses atrás a gente via um Náutico e hoje a gente vê de fato um novo Náutico, né? A minha pergunta seria, qual foi nesse período desses 12 meses o maior desafio que ao assumir a presidência e o que mais te orgulha, olhando por esse período, que mais te orgulha hoje? Vamos lá, vamos por parte. A coisa mais difícil foi quebrar costumes. Costume, todo mundo entrava de graça no Náutico. Você tem ideia, tinha 670 pessoas oficializadas que nadavam no Náutico de graça. Mais que a quantidade de sócios que pagava. Então a gente teve que moralizar, fechar as portarias, criamos uma portaria digitalizada, fizemos toda a parte de processamento, isso não é fácil, a parte de sistema, para que fosse tudo reconhecimento biometria facial, colocamos tudo isso para realmente fechar as portarias. Para o sócio e para aqueles que não são sócios, mas que a gente presta serviço. O jiu-jitsu, o tênis, a natação, a hidroginástica e aí vai. E nós agora estamos no segundo momento dessa parte de digitalização, que é o cadastramento já por horário. Antigamente, a gente conseguiu barrar as pessoas que não eram sócias, mas a pessoa fazia, por exemplo, jiu-jitsu, terça e quinta. Podia entrar em qualquer dia. Agora não. Estamos num momento que ele vai poder só entrar dos horários definidos. A gradezinha de horário certinho. Exatamente. Falou bem. Então a gente está trabalhando nisso. Outra coisa também foi o estacionamento pago. O estacionamento, para o sócio, ele tem direito. Começamos com 3 horas, agora 4 horas por dia de graça. E qual foi a vantagem? O que nós queríamos colocar qual foi a nossa estratégia? Primeiro, moralizar. Qualquer um parava o carro ali, descia para beira-mar, fazia Cooper, parava dentro do Náutico sem contribuir nada para o Náutico. Se acontecesse alguma coisa no carro, iria cobrar o Náutico. Então a gente colocou isso. Segundo, valorizar o sócio. O sócio começou a fazer conta. Aqueles horários que eu estou parando meu carro, se eu não fosse sócio. Então começa, e é tão barato ser sócio, é um dos assuntos que eu queria conversar com vocês sobre isso. Certo. É tão barato ser sócio do Náutico, é a metade dos outros, eu digo que tem top 3 clubes, sem nenhum desprezo aos demais clubes, mas o Ideal e Náutico e Iate, Náutico e Ideal, nós estamos na metade, menos da metade da mensalidade dos outros clubes. Então, a gente queria que as pessoas valorizassem. Por isso que ela tem hoje 10% no restaurante Bárbara e vai ter nos 2 próximos restaurantes que estão chegando. Então, o desafio de quebrar. Muita gente era dona e eu falava, a pessoa vinha tomar satisfação comigo. Vem cá, o senhor é sócio proprietário? É sócio contribuinte? Não, eu não sou. Então, desculpa, eu não tenho por que falar com o senhor. Né? Não tenho por que dar satisfação, porque é só uma decisão administrativa e o Náutico é privado. Sim, né? Sim. E a segunda coisa foi... A terceira coisa que eu falei, a primeira, a segurança, né? A segunda, valorizar o sócio. E a terceira foi que aquele estacionamento, muita gente, eu não imaginava isso, muita gente que tinha menos de 30 anos não conhecia o Náutico. E agora, jovens, né? Nova geração. Estão parando o carro, muitas famílias vêm para o pôr do sol, porque é aberto ao público. A pessoa para o carro lá e conhece o Náutico. É uma das ideias que nós temos. É fazer uma visita guiada e também mostrar também não só o clube, que é um ícone de Fortaleza, mas também mostrar o nosso museu, que nós estamos aumentando o nosso acervo, contando a história do Náutico, com fotografias, com os troféus, que já está pronto. Logo ali na escadaria, né? Exatamente. Para a parte administrativa. Para a área administrativa. Inclusive, colocamos elevador, montamos elevador, colocamos tudo. Então, hoje, o processo, por exemplo, do Náutico, um dos desafios foi o processo também de sistema. A gente unificar o sistema de sistema do estacionamento com o nosso sistema, para ver se está em dia. Tudo isso, quando se fala de sistema, cruzamento de dados, isso é um processo um pouco mais difícil. Mas entra até um ponto específico que é a inovação. A importância de equilibrar as tradições do Náutico
com a necessidade de inovações para atrair novos sócios e essa nova geração. E, por exemplo, o sócio vai chegar a um ponto que ele vai pegar o seu celular, vai colocar lá a foto e vai reconhecer e vai ter paga pelo estacionamento por aquilo ali. Né? Então, a gente está trabalhando para fazer um aplicativo que tudo isso, o cara vai querer jogar tênis, ele vai reservar pelo aplicativo. Perfeito. Então, tudo isso a gente demanda tempo, não tem prazo para isso, mas fizemos investimento em servidores, fizemos muito investimento, coisa que o Náutico já não fazia há muitos anos. Vocês tenho certeza que todos reconheciam que o Náutico estava em uma dificuldade muito grande. E um grande prazer que eu tenho é ver crianças, por exemplo. Prazer, no Náutico não tinha um playground. Um clube que pensa em futuro e de ter crianças ali convivendo, não tinha um playground. Foi uma das primeiras coisas que nós fizemos. Nosso time, né? Não sou eu, é um time que está trabalhando, sim. Carlos Ivo, Ricardo, Daírton, são meus vice-presidentes, todos da diretoria do conselho, foi colocar um playground, ter as crianças de novo, de volta para o Náutico, que era uma coisa importante, não tinha, às vezes o pai ia para um evento, ou fazer um tênis, e a criança não tinha o que fazer dentro do Náutico, ele preferia não trazer a criança, perfeito. A gente trazer. Outro prazer que é pessoal meu é trabalhando com o Dr. Meton, né, que é meu pai, que está no presidente do conselho, mas também eu tenho outra terceira geração, que é a Rafaela, que é a minha filha mais velha, que está lá comigo, comandando os projetos de mudança. Inclusive, ela também é autora de um projeto que nós vamos falar aqui, que é a Casa Portuguesa, que na verdade é a Caravela Portuguesa que está chegando no Náutico. Novidade quentinha aí, né? Isso. Vamos saber. Eu acho que se a gente teve um resultado muito positivo desse ano, a gente vai ter muito mais. A visão Náutico, não tenho dúvida nenhuma, daqui um ano, o Náutico vai ser visto de outra maneira totalmente diferente. Por quê? Porque nós vamos trazer 2 equipamentos muito importantes para o Náutico, que é o boteco, que se falava tanto tempo que ia chegar, e virou uma realidade. O boteco e a Casa Portuguesa, que vai ser chamada Caravela Portuguesa. A Caravela Portuguesa tem uma pegada de comidas rápidas, café, lanches, padaria, e o boteco, um restaurante com a ilha de crustáceos, camarão, lagosta, vieiras, ostras. Vai ser um negócio bem legal. É literalmente um novo Náutico. Um né? novo Náutico, totalmente. É literalmente. A brisa do mar, né? À frente do Náutico. No endereço mais importante. Isso com acesso a todos que passam. Acesso a todos. O sócio vai ter um desconto de 10% em todas as contas, mas nós vamos ter também. O Náutico vai ser cuidado. É o que eu sempre digo. O Náutico, a nossa estratégia era a seguinte: nós entendemos de restaurante? Não. Nós precisamos de um equipamento com melhor serviço para o Náutico? Sim. Então vamos fazer a parceira, vamos locar, fazer um aluguel mínimo. Ou é um aluguel fixo, ou 5% do faturamento, eles nos repassam. E a gente tem, sim, como até falando depois, de pagar aquela dívida, um acordo que nós estamos fazendo com a prefeitura. Aqui publicamente quero agradecer à prefeitura por abrir as portas para a gente, já vem desde a gestão passada, e agora nós tivemos com o Evandro e o Hélio, também está firme. E a gente, é isso, Fortaleza, independente de gestões, é um patrimônio de Fortaleza. Aliás, desculpe, o Náutico é um patrimônio de Fortaleza. Então a gente tem que levar isso. O boteco, nós estamos, tanto o boteco como a Casa Portuguesa, nós estamos numa fase, já foi aprovado por unanimidade, isso é importante, no Conselho de Patrimônio Histórico do município, CONFIC, já está aprovado, e nós estamos na terceira rodada de entrega, acho que espero que seja a última, da Selma. Né? Fica pedindo mais 2 documentos, um era a ata do CONFIC, que nós já enviamos, e a outra será que é um documento do cartório da Quinta Zona que a gente já enviou. Então, eu acredito que até final de abril, começo de maio, a gente começa as obras, e por volta de agosto e setembro nós já temos esses 2 equipamentos que vai dar uma vida imensa ao Náutico, tanto pelo equipamento, como também para poder a saúde financeira do clube. Aí a gente consegue visualizar com tudo isso novos produtos para o cliente, né, que é o sócio, e a gente consegue trabalhar de uma forma
as pessoas vão olhar diferente o Náutico. O Náutico Perfeito. Já tem uma localização totalmente privilegiada. Quando abrir esses negócios lá, Casa Portuguesa, Boteco, naquela localização, a valorização do espaço, das pessoas, das atividades físicas que as pessoas vão fazer ali, é outro Náutico, literalmente, outra perspectiva, né? com certeza. Exatamente. Um ponto importante para ressaltar que o estacionamento ele é aberto. Aberto ao Ou público. seja, ele é aberto ao público. Se você vai para a Beira-Mar para usufruir dos equipamentos da Beira-Mar, vai fazer ali sua caminhada, praticar um esporte, ou mesmo nadar ali naquela praia na frente do Náutico ali, literalmente na frente do Náutico, você pode estacionar o carro lá dentro, né? Tem um estacionamento, paga o estacionamento por hora, né? No Mas caso. tem segurança. Mas tem segurança, você sabe onde que seu carro está, né? Tem todo esse aparato. Então, é aberto ao público, o público pode usufruir do estacionamento. Perfeito. Ali pela entrada, a entrada de frente à Beira-Mar, né? Na verdade, Pela o que nós tivemos que fazer uma operação. Nós tínhamos 2 estacionamentos antigamente separados. Um que era ali para Beira-Mar e um lá em cima. Por quê? Porque nós tínhamos uma rampa que ela estava condenada. Sim. Então, antes de colocar essa operação de entrar pela abolição, entrar pela Beira-Mar e sair pela abolição, nós tivemos que fazer a restauração da rampa. Mas tínhamos que fazer, independente de passar carro ou não, nós tínhamos que fazer a restauração daquilo, que é nossa obrigação, cuidar do patrimônio. Sim. E nós fizemos uma parceria com LM Estacionamentos e reformamos toda aquela rampa, né? E hoje os carros entram pela Beira-Mar, pode parar ali perto pelo lado da Beira-Mar, como pode parar também lá em cima, na altura onde fica hoje o restaurante Bárbaras, lá no alto, já chegando na abolição. Então, a gente entra pela Beira-Mar, sai pela abolição. Entendi. Perfeito. Henrique, então você estava falando aqui pra gente, né, que tem a Rafaela, né, que está com vocês lá. Sim. Legal. Aí, como que vocês se sentem, assim, num caso de uma família, né? Teve o Dr. Meton, que foi presidente no Náutico já no passado. Aí agora tem o Henrique, né, que é você, atuando ali como presidente. E agora a Rafaela, que está trabalhando lá juntamente com vocês, todos trabalhando na construção, né, todos participando dessa construção do Náutico. Literalmente um legado, né? Praticamente um legado, né, que a família vem deixando ali na participação dessa construção do Náutico, não é isso? Também é bom lembrar que o Carlos Rive, que é meu vice-presidente, a esposa dele é neta do Romeu Origuera, que foi presidente. Então, ali o Náutico se faz por muito amor, né? De família, né? Eu, por exemplo, não ganho nada, tá? Como presidente do Náutico, é um trabalho voluntário, é um trabalho que demanda muito tempo. Eu todo dia chego 10 horas da manhã, saio 7, 8 horas da noite, todo dia do Náutico. Quando eu estou aqui, quando não estou, o Rotary não me manda para um canto, como eu passei 32 dias fora. Mas a gente sempre está ali. E a gente tem que entender que realmente, a gente parar de sair do discurso para a realidade. Se a gente ama o Náutico, a gente tem que tratar bem do Náutico. Se a gente acha que o Náutico é um patrimônio, muita gente fala do Hotel Iracema, que foi demolido, mas deixaram chegar onde chegaram. Né? Ninguém socorreu aquilo ali. Então, eu falo aqui publicamente, eu preciso da ajuda do governo estadual, governo federal e governo municipal, para que a gente mantenha aquele patrimônio histórico. Ah, não, mas ninguém vai deixar construir nada. Ninguém nem quer. Ninguém quer construir mais nada. Aquele projeto foi um pedido de socorro, era um projeto que era a única iniciativa. Agora que a prefeitura está abrindo a porta para a gente fazer houve uma lei municipal, passou pela Câmara de Vereadores para fazer essa adesão a esse processo, a gente agora a gente não quer, porque a gente sabe que tem que manter, mas o que adianta também deixar, não construir nada e deixar o Náutico cair nos pedaços? Sim. Né? A gente precisa, infelizmente, só desejar que o Náutico fique como a gente quer, infelizmente não é uma realidade. A gente tem que investir dinheiro, a gente precisa de patrocínio. Agora mesmo eu estou conversando, mandar um abraço para ele com o meu amigo Antônio José, lá da Normatel, está se colocando à disposição para nos ajudar fazendo uma reforma de 2 banheiros lá, que é um equipamento que a gente precisa. O Eduardo Pinheiro foi o primeiro a nos ajudar, da Terra Brasilis, meu amigo querido, um abraço ao Eduardo,
também foi outro que da Terra Brasília, que foi o primeiro a fazer, que foi a primeira coisa que a gente fez. Restaurar o jardim e a fonte da abolição com a desembargador Moreira. Frente, né? Bem na frente. Aquele Então, portal ali de entrada, vistoso ali exatamente. para a avenida, né? E a gente vê, por exemplo, na abolição, muita gente falou, poxa, o Evandro assumiu. Não que o Evandro não seja competente, ele é muito competente. Mas ele, ali na abolição, culminou com a entrada do Evandro, nós fizemos a urbanização da Avenida Abolição com plantas, com plantio de palmeiras, a reforma da calçada para uma melhor mobilidade e tudo. E o pessoal pensava que era a prefeitura. Não, foi o Náutico que fez. E o Náutico precisa de dinheiro para fazer essas coisas. E nós vamos também, já estou conversando aí com o George, que é o secretário da regional, nós estamos começando a conversar, para a gente adotar também um jardim que fica pela Desembargador Moreira e pela abolição. Então a gente está querendo ajudar também, mas nós necessitamos da ajuda também do município, principalmente do município, para a gente ter condição de deixar um equipamento. O que eu digo é que a Beira-Mar está tão linda, né? Fortaleza está tão linda, e se tiver um equipamento que fica no centro dela feio, é a mesma coisa que uma pessoa muito bonita com dente podre, né? Tá ali na frente. Então, o sorriso é muito importante para Fortaleza, e o Náutico é o sorriso de Fortaleza. Maravilha. Nesses primeiros 12 meses, né, esse marco de um ano, para os nossos ouvintes aqui, em relação a que é esperado do Náutico em relação a eventos. A gente viu nesses últimos tempos alguns eventos acontecendo no Náutico, muito bacana, mas para quem ainda não conhece, quais são os principais eventos que o clube sempre tem no ano e quais você poderia já dizer para nós que terá esse ano? Nós estamos começando a fazer eventos com parcerias, né? Nós também não estamos saindo daquela história. A gente sabe que que não adianta de querer repetir algumas coisas, que o mundo se evolui, as coisas mudam. É a teoria da evolução, que eu sempre brinco no Rotary, e é a mesma coisa no Náutico. Charles Darwin dizia que as espécies que não se adaptaram às mudanças ficaram para trás, ficaram extintas. As que se adaptaram continuam aí, continuam mais forte. É isso que a gente quer ver, o Náutico mais forte. Com certeza. E nós temos que nos adaptar. Antigamente, há muitos anos atrás, tinha o sábado dançante. Isso não rola mais. Isso não é mais a pegada do que funciona. A gente mantém o Carnaval da Saudade, que é uma festa que aconteceu agora, que tem a coroação do Rei Momo, com a presença das maiores autoridades do município. O Carnaval da Saudade se fez. E também nós fizemos uma mudança. Até o presidente pagou a mesa. Então a gente via muita coisa de graça e não tinha um resultado financeiro. E é uma dificuldade fazer uma festa como essa, com 3 mil pessoas. Mas nós resolvemos que até o presidente, para dar o exemplo, pagava a mesa. É um evento muito tradicional na cidade. Há quantos anos já o acontece? Carnaval, na minha opinião, o Carnaval mais tradicional, não só de clubes, mas o Carnaval... e nós temos uma concorrência diferente hoje, né? Que é os carnavaizinhos, né? Os bloquinhos, né? Exatamente. Por várias cidades, por vários Fortaleza. Mas a gente precisa também que as pessoas, quando ouvirem falar do Carnaval, não, eu vou para apoiar. Eu vou para lá, próximo ano eu vou para apoiar. É bom também. Entendeu? É muito gostoso. Nós tivemos agora uma pegada diferente. Nós tivemos quatro bandas, né? Tivemos DJ, 3 bandas. Tinha uma de marchinha, que é tradicional, mas nós tivemos também a Sarajane, né? Comemorando os 40 anos do Axé. Trouxemos da Bahia, fizemos um esforço, uma coisa diferente, de fora, e trouxemos aqui e foi um sucesso. Outro desafio também é fazer o Réveillon. Qualquer clube, só quem está fazendo o Réveillon é o Ideal e o Náutico. Aqui eu mando um abraço para o Fernando Esteves, meu amigo, presidente do Ideal, e meu amigo Pompeu Vasconcelos, também do IAT. É um desafio, porque você tem Réveillon em todo canto, né? Desde a beira da praia, de graça, até o Jericoacoara, Beach Park, Guaramiranga, em todo canto. A atração não falta. Particular é um desafio. E nós resolvemos preocupar na qualidade que a quantidade. E nós tivemos um Réveillon de 600 pessoas, mas foi lindo, porque tinha muita criança. Legal. Já no próximo a gente vai fazer de novo, mas nós vamos colocar um local para as crianças, né? Um espaço kids para as crianças, para os pais levarem criança. E o mais interessante, nós fizemos um trabalho nos hotéis e 35% do nosso público já foi de hotéis, foi de gente de hotéis que estava ali ao redor, né?
Nós vamos voltar, nós fizemos já esse ano um São Pedro, que é muito tradicional do Náutico. Esse São Pedro, nós vamos repetir esse ano, vamos trabalhar bastante, que é uma história, três grandes eventos que nós tínhamos do Náutico, vou dizer 5, na verdade. Tá. É o Carnaval da Saudade que se mantém, o Réveillon que se mantém, o São Pedro retornou, e tem mais 2, o aniversário do clube, que esse é um plano futuro, que a gente tem que pensar, ainda não é a nossa pegada ainda, para esse momento, mas nós queremos também fazer a Feira das Nações, que a gente envolvia os consulados aqui, Bacana e que as demais. pessoas conheciam um pouco da cultura dos países, daquela região, vendiam comidas, mostrava música, cultura, beleza. Legal. Bem legal. Então a gente está querendo para setembro, outubro fazer a Feira das Nações, que é outra tradicional do Náutico. E lembrando uma coisa que para mim, eu nasci dentro do Náutico, quando eu nasci, meu pai já era diretor de basquete do Náutico, foi presidente por 2 vezes do Náutico, presidente do conselho atual e já há algum tempo. Mas é uma coisa que eu lembro com muito carinho e que eu não pude proporcionar isso a minhas filhas, que era a colônia de férias do Náutico. Colônia de férias do Náutico Bem interessante. que é muito bacana, que a gente espera acontecer em janeiro de 2026, que muitos pais, hoje o homem e a mulher trabalham e não tem onde colocar os filhos, né, num lugar legal. Então a gente está reformando justamente, quando eu falei da Normatel, do Antônio José, que está nos apoiando nessa luta, para dar essa condição de ter esses 2 banheiros, né, bem arrumadinho, tudo bem direitinho. As piscinas estão todas sendo reformadas, estamos trocando toda a parte de borda de piscina, colocando grama, estava muito árido. Plantamos 68 palmeiras, aonde tem cimento nós estamos quebrando, colocando grama natural. E isso tem dado outra cara, sair daquela aridez, né? Total. Aí faz a visita aos bombeiros, Castelão, né? A gente tinha uns eventos que a gente fazia, que era muito interessante. A meninada passava 2 semanas dentro do Náutico. O pai deixava de manhã. Tinha um velho pastel de queijo que Olha todos aí. adoravam. Isso é bom demais, ó. Resgatando as origens, né? Isso aí cada vez vai mostrando o Náutico se tornando ali um centro de conveniência, né? Famílias, atletas, eventos e cultura. Tudo ali nesse universo e cada vez mais fortificando a identidade ali do Náutico. Isso é muito interessante e muito importante para o marketing, para as vendas, para a receita, para a articulação com pessoas e para disseminar cada vez mais o nome do Náutico. Henrique, a gente tem a questão de ser sócio, né? Para ser sócio, se eu me matriculo por exemplo, numa modalidade esportiva, eu sou sócio do Náutico ou não? Ou Não. eu só vou ser sócio se eu fizer a compra lá da Joia? Vamos lá, Como que funciona? nós temos 2 tipos, na verdade nós temos vários tipos de sócio. Pronto. Tem um sócio que é o contribuinte, que ele paga R$600 e paga uma mensalidade de 250. Aí se ele quiser nadar, ele nada de graça. Se ele quiser jogar com um outro sócio na quadra de tênis, ele joga de graça. Se ele quiser ir jogar um basquete ou um voleibol no ginásio, ou levar a criança para o playground. Lazer. Ou uma coisa muito legal, vocês conhecem o Cássio? E o Cássio disse, rapaz, eu adorei uma coisa que aconteceu agora comigo. Ligaram para mim e perguntaram, ei, vamos tomar um sol lá no Náutico? Por quê? Porque nós restauramos a piscina social, estamos restaurando ainda, colocamos um mobiliário todo novo, hoje está 100% móvel, os móveis tudo novo, espreguiçadeira, obrelone, tudo foi colocado novo. Então as pessoas muitas vezes agora estão chegando e já curtindo a piscina, ambiente, né? Vão nadar e querem ir para a piscina, e depois ou vão para a piscina e vão ver o pôr do sol na beira-mar. Então, você tem essa modalidade de sócio contribuinte, R$250 por mês, que é um valor pequeno, simbólico, e tem direito até meninas, até filhos, homens, isso é nós vamos até mudar isso, dar direito para os 2, mas como dependente, até 18 anos. Um menino, né, podem ficar juvenil até 21 anos, aí paga uma taxazinha, e as filhas solteiras até se casarem. Então, uma coisa questionável nós vamos mudar? Vamos, mas é o que nós temos hoje. E tem o proprietário, da mesma forma, que ele paga uma joia que é a ação, que é o patrimônio, de R$5.000 hoje, podendo pagar de 10 vezes, e depois começa a pagar
só uma taxa de manutenção de R$ 200 por mês. Então, você ter 4 quadras de tênis, aqueles prédios ali ao redor, vamos fazer agora um trabalho para levar essa informação para essas pessoas que moram ao redor do Náutico, que tem uma área verde, uma área maravilhosa ali dentro, quem gosta de jogar tênis, caminhar, parar, um momento, parar o carro ali ao redor, com segurança, com esses equipamentos. Além disso, tem descontos, tanto nos restaurantes, como também, vamos lá, a pessoa que joga tênis com um professor, aí é como fosse um personal trainer, um professor. Um treinador, né? Um treinador, ele paga menos que o proprietário, que o não sócio. Então, o não sócio, ele pode usar o Náutico? Pode. Ele paga um valor mais alto com o professor de tênis. Ele não quer ser sócio, mas ele quer só durante determinado momento. Segunda e quarta-feira, terça e quinta, nos horários de tênis. Quando eu assumi o Náutico, os professores de tênis, por exemplo, estavam com o horário vazio. Hoje nós praticamente não temos um horário vazio. Todos os horários estão preenchidos. Ao ponto de ter trazido um terceiro professor para jogar. Tudo isso por quê? Porque nós estamos ofertando um serviço melhor. A operação está rodando melhor. Sim. Uma coisa fantástica, outra coisa que me chamou muita atenção, além do playground. Do playground, para mim, era uma coisa que é falta de visão no futuro. Você não ter um playground para trazer as crianças é não pensar no futuro. Não trazer esse amor que eu tenho por Náutico que eu posso criar para outras pessoas, novas crianças. Sim. Mas uma simples lixeira. Nós não encontramos lixeira dentro do Náutico. Como é que a gente não quer que as pessoas joguem papel sujo? Se você não tem lixeira, então eu comprei um monte de lixeira e vou comprar até essa semana mais. Então são cuidados, uma operação, limpeza. Então agora, por exemplo, nós estamos com muita dificuldade nos banheiros. Até o final do ano a gente quer deixar todos reformados. Todos, porque é muito antigo, velho. A gente tem que reconhecer e fazer, né? Então, a piscina, nós estamos com um projeto muito bom, trabalhando aí com a ADESUL, com a Secretaria de de Esporte do município. Nós reformamos todas as partes de divisória ali de grades de alumínio. Estamos trocando todas as bordas que são gail, tá chegando, já tiramos, vamos repor. E pintamos todo o parque aquático, colocamos móveis, até as luminárias, que era só um soquete com a lâmpada, nós colocamos uma luminária. Tá dando outra cara. E aquela parte dentro, que é cimentado, pintado, nós estamos verificando essa semana se nós vamos colocar grama artificial ou um sistema de piso emborrachado. Então, até o final do ano, eu prometo para vocês que nós vamos ter o parque aquático melhor do Nordeste na beira da praia. Nós temos uma piscina olímpica, que só tem 2 piscinas olímpicas no Ceará, vocês sabem disso? Não sei. Nós só temos a piscina olímpica do Náutico, que tem grande tradição, grandes atletas, formamos grandes atletas, como no Centro Olímpico. Mas você quer comparar a localização do Náutico com o Centro Olímpico? O cara que corre, faz triatlo, ele corre na beira-mar, faz uma bicicleta e nada no Náutico. Mora ali vizinho. Quais atletas o Náutico já formou? Muitos. Nós tivemos grandes campeões de tênis, por exemplo, o Carlão, jogador de voleibol do Náutico, ele veio do Acre. Na época, meu pai era presidente, mantinha ele ali e tal, dava uma bolsa para ele. E ele foi grande campeão olímpico de voleibol, né? Tivemos grandes figuras do tênis, grandes figuras da natação, mas a gente vê aí pessoas que despontaram. Nós estamos agora com uma parceria com o Fortaleza, sou Ceará, hein? Mas estamos lá com o Fortaleza e estamos fazendo uma escolinha, entrando com uma escolinha de futebol de salão, tá? Nós temos aí triatlo, nós temos também um projeto social com o Náutico, de saltos, retornando o salto para o Náutico. A hidroginástica, 2 professores de hidroginástica, a Silvinha e o outro, participando lá também da hidroginástica. Nós temos muito serviço. Pilates, fisioterapia. Hoje mesmo eu tenho uma reunião com a academia, nós estamos querendo trazer não é o nosso negócio a academia, então a gente quer trazer alguém que reconheça, que tenha um nome, que tenha expertise em uma academia, para trazer equipamentos, que tenha condição para investimento. Para trazer uma melhor estrutura. Trocar a cada 6 meses os equipamentos. Então,
mas que tem o mesmo ticket que hoje é academia, ou então um pouquinho mais alto, mas que não mude. Eu trouxe algumas academias que o ticket era muito mais alto. Não é o nosso público. A gente tem que entender que aquelas pessoas, no momento da pandemia, no momento, pagaram, mantiveram o Náutico ali. Então a gente tem que trabalhar com uma academia boa, mas com um ticket mais baixo. Um ticket que a gente utiliza hoje, para não tirar aquelas pessoas que foram tão importantes naquele Que momento. estavam ali naquele momento difícil, né? E a gente também pensa que os profissionais sejam recebidos por essa academia para também valorizar os funcionários. Foi uma coisa muito importante, é muito importante falar isso para vocês. O Náutico, no ano passado, antecipou a primeira parcela em setembro dos 50% do 13º e em outubro pagamos a segunda parcela. Maravilha. Todos os funcionários receberam uniforme novo, crachá, treinamento, boné, até os verdinhos, que são aquele pessoal que estão durante ali a administração do Náutico, receberam tênis, meia, bermuda, camisa, crachá e boné. Então, Existe... o refeitório. Colocamos um ar-condicionado, estamos melhorando, o banheiro não está tão legal, estamos ajeitando o banheiro deles. O funcionário está se sentindo. No nosso Natal, há muito tempo não acontecia tão interessante, todos os funcionários receberam uma cesta e não foi Chester, foi um peru de Natal para a sua ceia, com a gratidão que o Náutico tem. Nunca atrasamos o salário de todos estão com outra. A área administrativa, para quem não conhece, por favor, eu convido para conhecer a área administrativa do Náutico. A gente esteve lá na área administrativa, né, Lucas? E uma das coisas para pontuar aqui, ao chegar lá, uma das pessoas, a gente conversando, eu conversei, o que você está achando? A pessoa disse assim, eu me sinto até melhor em vir trabalhar. Ou seja, isso mostra o comprometimento do Náutico não apenas externamente, mas internamente. Estrutura e com pessoas, como o senhor Henrique falou agora há pouco. E isso não é novidade pra gente, que a gente já conhece o Henrique há alguns anos. Tá me chamando de seu Henrique mesmo. Eu sempre fui Henrique. Seu Henrique é ótimo. E sabe o capricho em cada detalhe que ele tem. Quando ele se compromete a fazer algo, ele vai fazer o melhor dele, literalmente. Isso é massa. Isso é um problema. Isso é um problema registrado do Henrique. Eu vou ser sincero. Eu agradeço, mas eu vou deixar falsa. Eu não faço cor pela metade, mas eu sofro muito porque eu queria fazer muito mais do que eu estou podendo fazer. Então às vezes o Dr. Meton, a própria Renata, que é a minha parceira, da minha esposa, e que eu agradeço muito, porque ela é minha parceira no Rotary, como viajo o mundo todo com ela, é parceira na empresa, é parceira como mulher, como minha companheira, é parceira no Náutico, é parceira no encontro de casais com Cristo, é parceira em tudo que bate e volta de moto. Não, se eu sair pra padaria, ela pula atrás, né? Então, você sabe. Ela que me fez voltar pro motociclismo. Ela e o Marcelo Foguinho, tá? Foi. Manda isso aí pro Marcelo Foguinho, que ele é o responsável com o Moisés e com o irmão do Marcelo. Vamos enviar. Porque eu disse, não, eu vou comprar uma moto. Não, você vai sair daqui com a moto. O Marcelo Foguinho, lá da Rota 85, um amigão querido. Cliente da gente também. É cliente de vocês, e que eu tenho um carinho por aquele cara muito especial. Ele e o Marlon, o Marlon e ele para almoçar, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, e nós vamos fazer tanta coisa agora, eu e o Foguinho. Vamos fazer o Guaramiranga Weekend de novo com a Rota 85, vai ser em setembro. E vamos ter também dentro do Náutico, no boteco, uma mesa, Rota 85 HD Friends, canto lá, para no final de tarde a gente parar as motos e bater papo ali. Então, muito legal. Muito então, bom. Eu agradeço demais assim, a Renata, especial, minha parceirona. Fizemos 30 anos casados. Caraca, agora. 30 anos. Meio de tantas viagens, você viu, né, a loucura que foi, Orlando, depois foi para Chicago, Istambul, Tóquio, mas parei 3 dias em Nova York, porque a nossa música é New York. Então, 30 anos de casado, ficamos 3 noites lá. Ela fazia tempo que não ia, eu já tinha tido várias oportunidades nos últimos anos, mas fazia tempo que ela não ia, mais de 15 anos que ela não ia em Nova York, fiz questão. Mas o funcionário tem um local saudável. Nós trocamos toda a área administrativa, desde toda a parte imobiliária, decoração, ar-condicionado, recepção. Tinha muitos quadros, tinha um quadro, por exemplo, do Descarte Gadelha, que está até no Bárbaras, que foi avaliado em R$360 mil e estava jogado lá. Ele é, eu acho que, salvo engano,
6 por 1,80, algo parecido. Eu vi esse quadro quando eu fui lá, você mostrou. Teve Gigante. outro ali do Claudio Nono, se fosse Chico da Silva, era 2 milhões, 3 milhões, que tem 5 metros de comprimento, mas que vale 100 mil reais. Nós restauramos e transformamos naquela área administrativa quase numa pequena pinacoteca, né? Então lá nós vamos ter agora, esse mês de abril, nós estamos colocando as plaquinhas, o autor, o ano, para saber quem são os artistas. Isso aí, o Acioli, que foi um ex-presidente, investiu muito nisso, vários presidentes investiram. Eu mesmo já comprei quadros, já coloquei lá 2 quadros, para a gente realmente respeitar a cultura, a história e a cultura. Outra coisa para mim inesquecível foi a construção do memorial, que conta um pequeno museu que você tem lá, começa com a pintura do arquiteto Emílio Inco, que criou o Náutico. Depois tem a galeria dos ex-presidentes. Depois, você subindo as escadas, são 2 andares de escadas, você vai subindo devagarzinho e vai vendo, desde o que era o primeiro clube do Náutico lá na Praia Formosa, lá perto do Dragão do Mar. Depois, como a Praia do Náutico, antes da construção do Náutico. Depois, a construção do Náutico, tem até uma foto muito interessante, que é a festa da Comieira, que mostra lá a parte de estrutura do Náutico de concreto pronta, mas não tem nenhuma alvenaria, nem coberta. E contando a história toda do Náutico, a inauguração do parque aquático. E termina, inclusive, com uma foto muito interessante, que é do Romeu Oligueira, o avô do Romeu, presidente da Assembleia, que mostra que ele morava ali num prédiozinho na frente, que hoje é uma torre imensa, né, de 50 andares, e ele era presidente do Náutico, morava ali do lado, vamos com o doutor Moreira ali na frente, Moreira de Souza, que também foi outro presidente, os dois foram praticamente responsáveis pela construção daquele prédio, e termina com lá, e todos os troféus. Rapaz, você imagina a quantidade de troféu que o Náutico tem. Encheu o museu, encheu a área administrativa, o conselho, e estava tudo em depósito. Jogado, não digo jogado, que seria uma falta de respeito, falar isso, mas estava deixado de lado, vamos dizer assim, deixado de lado. E a gente deu conta. Então, conheçam o Museu Náutico, e agora, com a vinda do Boteco, aquela área vai ficar com a visibilidade muito grande. Porque total. Nós botamos, inclusive, o totem, tudo é totem digital, pagamento de estacionamento, que a pessoa chega lá, faz o autoatendimento, paga e acabou, sozinho, e fica na porta, o cara olha, o que é isso aqui? Aí eu já vi várias pessoas entrando e começam a subir, quando eu vejo tá lá em cima. Colocamos também um elevador, né, para mobilidade, é uma preocupação que eu tenho, uma mobilidade para todos. Então nós temos rampa, elevador, os que não sabem, a Rafaela, minha filha, teve um desmaio, e eu aprendi isso através de um sofrimento, que ela desmaiou, bateu o rosto e perdeu a visão do lado esquerdo. Ela tem a visão do lado direito, mas a gente vê as limitações, se criam limitações, a gente começa também a entender um pouco mais e dar mais atenção a isso. Nós temos projetos sociais de autistas, deficientes físicos, inclusive, tanto na natação como de manhã no ginásio, que é gratuito para essas pessoas, 22 Excelente. Atletas que fazem basquete paralímpico, e a gente leva, então, tudo isso a gente está pensando. Meu pai brinca assim, falei, rapaz, eu pensei que eu já sabia que você era meio doido, mas não sabia que era tanto. Porque é muita loucura. Desafiador. Meu pai é uma pessoa que é meu melhor amigo, meu mestre, a pessoa que talvez eu ame mais no mundo. E sempre foi meu norte, né? Nós perdemos minha mãe na pandemia, e hoje eu tenho uma grata satisfação de poder dedicar, e vou dedicar mais ainda, quando terminar minha missão, 5 de julho, o último evento que eu tenho do Rotary, que é passar a gestão. Na verdade, termina dia 30 de junho, mas tem uma festa que vai ser a missão do Rotary, que é o segundo cearense que chegou a Chicago, né? A diretoria do Rotary Nacional, 1.400.000 pessoas, e a gente coordenando lá com outros 16 diretores, o presidente eleito, 19 do board e o secretário-geral. E ele me colocou no Rotary, ele me colocou no Náutico, e a gente tem já aquela palavra que você usar, é um legado da família. A gente cuida, eu cuido pelos meus primos, o Eduardo, pelo Gustavo, por todos os primos,
Vasconcelos, para meus tios, o Roberto, o Luiz, Leopoldo, o Helder, todos os outros. E a minha função é uma função familiar, em nome da minha família, em nome também dos Barbosa, da minha mãe, o Fernando, o Flávio, o Luiz Alberto, a Rebeca, todos os meus primos. A gente está ali cuidando, todos conviveram ali no Náutico. E eu tenho certeza que o Náutico daqui a 4 anos, a gente vai bater no peito e vai dizer que que teve um final feliz. Eu ouvi uma frase esses dias, né? Quando a gente duvidar do nosso porquê, né? Você olha pro seu porquê, né? Por que você está fazendo isso? Pelas pessoas. Aí você olha pelas pessoas que você está fazendo isso. Talvez sejam gerações que ainda nem nasceram. Caso a Rafaela, os filhos dela, todos vão ter esse envolvimento no futuro, né? É verdade. O Náutico hoje, a gente, por exemplo, esse projeto, a gente contempla, quando a gente fez, acho que vocês lembram disso, no início a gente fez uma pesquisa para saber como as pessoas viam o Náutico, viam como uma coisa inacessível. Uma coisa antiga, uma fortaleza, né? militar, Uma fortaleza algo fechada. militar. Isso. Então, Algo restrito ali. E isso aí está tentando mudar. O estacionamento ajudou muito nisso. Sim. Os 2 restaurantes vão ajudar bastante nisso. Com certeza. Tá? O trabalho que a Coringa está fazendo de postagens, a parte de impulsionamento, tudo isso é muito exato. legal. Está sendo reconhecido aqui, queria agradecer a vocês. Como também agora nós contratamos de imprensa, assessoria de imprensa. Está nos ajudando bastante, levando matérias, mostrando o esporte, tudo. Então, nós estamos unindo tudo isso. E a coisa que eu acho que é importante, por exemplo, esse projeto do Náutico. Vocês sabiam que o Náutico, com aquele muro que hoje é 3,60, não era assim. Era um muro de 1,60, que nós, com agora, o Confic concordou. O Náutico não é assim, tem que dar visibilidade ao prédio tombado e ao clube. Então, nós vamos rebaixar o muro a 1,60 m, que era o que era antigamente. Se vocês olharem, você vê a marca do muro, que ele foi aumentado. Sim. E para quê? Para quê? Criar obstáculo? Nós temos que... Aproximar, né? Tem que aproximar. Nós não temos que criar muros, nós temos que criar pontes, né? Exato. Então, esse é o pensamento de trazer essas pessoas para o Náutico, conhecer o Náutico, né? E a gente tem muitos desafios. Um deles é essa dívida do IPTU, que é muito problemática, mas essa lei consegue dar uma carência de 20 anos para o pagamento e 20 anos de não cobrar IPTU para a gente conseguir pagar as parcelas. A dívida que era 130 milhões passa para 30, mais que justo para um equipamento que, primeiro, a prefeitura não ia receber nunca esses 130 milhões. Né? Então, os vereadores tiveram a sensibilidade de entender que os clubes estão tentando sobreviver, não para mim, que eu sou só um sócio, mas para a sociedade. E nós vamos ter aí uma diminuição dessa dívida e parcelamento. Então, a gente parou de ficar chorando as pitangas e arrumando situações que são os restaurantes para a gente pagar essa prestação. Para solucionar, né? Para dar o retorno que nós estamos também, nessa lei, ela diz, nessa lei que nós temos que promover também projetos sociais. Sim. Nós temos projetos sociais junto com a DESUL. Promover, por ter um prédio tombado, o turismo por isso que eu criei esse museu, por isso que nós estamos restaurando o prédio antigo, retomando as luminárias, mudando a iluminação, muitos momentos, foi um momento lindíssimo. Nós temos todo sábado o Presente para Fortaleza, que é um cantor, no sábado que ele canta para Beira-Mar, agradecendo Fortaleza, às 5h30 da tarde, no pôr do sol. Achei muito bacana isso aí. Teve até uma ação, não foi no Dia da Mulher? Entregamos rosas e as pessoas ficaram maravilhadas. Então mas ainda falta muita coisa. Por exemplo, eu estou pedindo a Eno, já fazem 6 meses, para tirar aquela poluição visual, aquele esporte com aquelas quantidade de cabo. Temos tentado o Rosário, que é também da Eno, que se tornou sócio do Náutico, foi lá e gostou. E já se tornou sócio italiano, que é da Eno, está nos ajudando, tentar tirar aquela quantidade e embutir tudo aquilo. Uhum. Porque se a gente não pode construir nada na frente, botar um outdoor, porque aquela quantidade de coisa pendurada parece coisa do 5º mundo, nem 3º mundo, né? Isso precisa evoluir, né? Precisa evoluir. E
a gente está também, eu queria aqui agradecer publicamente a Márcia Travessoni e o Fernando Travessoni, que fizeram o concerto para Fortaleza que nós vamos fazer todo ano, que é um concerto de Natal no prédio, na escadaria do prédio, olhando para a Abolição e para Desembargador Moura, tanto para sócio, como para aqueles que passam ali na frente, vai ter lugar para sentar e curtir. Vamos construir uma árvore de Natal esse ano. O Náutico estava lindo, com as luzinhas, nós vamos aumentar essa quantidade de luzes. E é isso, o Náutico está revivendo, as operações estão sendo mudadas. Um exemplo, vou dar 3 exemplos aqui para vocês. A energia do Náutico, a conta de energia era R$28 mil. Só para vocês terem ideia, hoje nós pagamos 18. E o Náutico está muito mais iluminado. Como é que a gente fez isso? Mudando a iluminação para LED, sim, tudo está com LED, trocamos tudo. Vendo onde é que estava havendo vazamento de energia, fazendo a entrada nova. Chegaram a colocar placa solar? Não, ainda não, né? Nós resolvemos achar comprar no Mercado Livre e com desconto de 25% do valor que a Enel cobra ao consumidor normal, nós vamos ter um desconto de 25% e isso ainda vai cair mais, né? Então, vai entrar em operação daqui para julho. A gente tem, além de diminuir 28 para 18, nós temos também 25% desses 18 que vão ser diminuídos com compra de Mercado Livre. Outra coisa, simples coisa, o cloro da piscina. Nós gastávamos 15 mil de cloro. Hoje eu aposto com quem quiser. Meu amigo Cal Aragão, que é um grande nadador, o Pinto Neto, outro grande nadador, muitas pessoas conhecem. Eles, eu nunca vi um Náutico com água tão bem tratada. Caiu para 8.500, 9 mil. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo? Diminuindo os custos, é um choque de gestão. E aumentando as receitas. E a eficiência. Isso é eficiência. Gestão e liderança. Vai ter muito mais eficiência aí. Perfeito. Então, essas são coisas que a operação, como eu falei, é o maior desafio. Eu, como gestor, eu acho que vou deixar isso para Fortaleza. É um presente que eu quero me dar, porque não é fácil. Eu estou 24 horas nesse celular aqui, trocando mensagem, falando, com as pessoas, articulando. Aqui, o secretário Alexandre Pereira, ex-secretário, agora nós vamos fazer uma visita à nova secretária. Tivemos com o Sarto, agora estamos com o Evandro, porque isso é muito mais que política. Isso é muito mais que gestão. Isso é um patrimônio de Fortaleza. Isso é muito mais. E o Náutico é apolítico. Nós estamos aqui nós somos um instrumento, um equipamento que Fortaleza merece ter. E nós estamos com um projeto, com o otimista do Adriano Nogueira, de restaurar e, através da Lei Rouanet, a mecenas, né, de CMS, de empresas que, em vez de pagar o imposto de renda, ela investir no prédio tombado, a gente fazer, inclusive, a climatização daqueles salões. Sim. Com isso, nós vamos ter outro equipamento que também a gente vai poder realmente trazer eventos. Eu fiz um evento agora num centro de eventos, foram 1.800 pessoas, e você não tem nenhum centro de eventos, a não ser talvez o Gran Marquis, mas acho que nem 1.800 tem, mas para fazer um evento dentro de Fortaleza. Tudo tem que ser do centro de eventos em Fortaleza. Então, a gente quer trazer um daqueles salões se transformar num grande centro de eventos para 1.800, 2.000 pessoas. Entendi. O Náutico está com algum espaço para alocação, assim, para algum tipo de evento menor? Por exemplo, quem queira fazer um casamento, algo do tipo? Excelente pergunta. Uma das coisas que também crescemos também nessa operação foi a questão de locação de salões. Nós estamos vendo casamentos lindos. A Bárbaras Buffet vem com a Lia e a Ana Paula tocando com muito bem. E olha, eu vi casamentos ali, festas, não posso nem dizer o nome talvez, mas eu nunca pensei que poderia acontecer no Náutico. Coisas maravilhosas. Não sei se depois vocês vão ter como colocar algumas festas, eu vou mandar para vocês. Certo. Vocês mostrarem algumas fotos de algumas festas. Incrível. Incríveis, sabe? Que pessoas com a decoração, eu acho que é uma coisa muito mais cenográfica que uma decoração, sabe? Sim. E a gente tem tentado, não agora porque está chovendo muito, mas quando passar vamos voltar a ter a iluminação cenográfica da fachada do Náutico, que a gente faz muito com Moisés, né? Da BVX.
E a gente tem alugado, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção. O meu amigo Halder Gomes, né, que fez ali, ele alugou os salões do Náutico para filmar um filme dele, né, agora em dezembro, que nos ajudou bastante, né, financeiramente. Ele alugou todos os salões por uma semana para fazer o Shaolin do Sertão 2. Legal. E foi Olha aí. filmado no Quixaramubim, Quixadá E no e Náutico. as áreas dentro, inclusive. Fui surpreendido com a visita do Marcelo Serrado, que joga tênis, e ele falou: presidente, sabe que você podia me dar um permanente para eu vir aqui? E eu disse: claro, Marcelo, vamos aqui. Eu pedi um professor para jogar tênis com ele, o Marcelo Serrado, que é o Clô, né? O famoso Clô, né? Ficou mais conhecido como Clô. Grande artista da Globo, aí, da televisão. E aí ele disse: presidente, eu posso falar uma coisa? Pode. Você sabia que eu nadei quando era criança aqui? Eu sou filho, a mãe dele é cearense, e vinha para o Náutico. Então, todo mundo de 30 anos para cima tem uma história do Náutico. Todo mundo. Eu desafio qualquer um que passou de 30 anos para cima, todos contam história. Minha esposa, por exemplo, o pai e a mãe dela casaram no Náutico. A minha formatura foi no Náutico de Engenharia Civil, da Unifor. Todos têm uma história do Náutico. Várias pessoas, me formei aqui, meu baile foi aqui. O baile das debutantes, quem não lembra, outro não funciona hoje, mas já funcionou, já tem história bonita. Era uma coisa linda, eles pegavam aqueles arcos, colocavam tudo de flores. O conforto térmico não existia naquela época, o ar-condicionado, e eles colocavam cortinas que barrava o calor. Então a gente está realmente empolgado, eu acho que dá para notar, né? Que a gente vai ter uma solução para o Náutico. O equipamento, eu espero, quando terminar a minha gestão, a gente realmente deixe um equipamento saudável, Sim. mais fácil de administrar, não é fácil ainda. São muitos desafios. Eu peço aqui, agradeço a gentileza de toda a sociedade cearense, mas especialmente dos sócios que entenderam as mudanças, entenderam que nós tínhamos que fazer um choque de gestão. Algumas coisas foram difíceis, os estacionamentos, os cadastramentos, inicialmente só com 3 horas, depois com 4, mas era uma coisa que nós precisávamos naquele momento. A gente fazer esse choque de gestão, essas mudanças, mas foram necessárias e já estão sentindo. Ninguém agrada a todos, claro, mas já estão sentindo as mudanças. E isso aí mostra que o Náutico fez parte da história de muitas pessoas e faz parte da história. E se você ainda não tem a história no Náutico, né, Lucas? A gente vai deixar no canal, descrição, informações se você quiser ser associado, quiser praticar algum esporte, quiser ajudar de outras maneiras, né? Então a gente está super aberto, o Henrique super aberto também nessa parte. O pessoal fala, muita gente fala assim: eu não queria que ninguém mexesse com esse patrimônio. Pois você que não queira, se associe, ajude. Né? Ajude o Náutico. Abrace o Náutico. Abrace o Náutico. Vai lá Exato. fazer esporte, vai lá. Tem quantas pessoas, sabe? Muitos, não é pouco não. Sócios que queriam só contribuir com a mensalidade. E manter o Náutico ali. Manter R$200 por mês. Um sócio proprietário, 250 o contribuinte. Tem direito 4 horas para parar, tem direito a jogar tênis, tem direito a ir para a piscina, para tudo. Então, é uma coisa que, além de você ter um equipamento para você ajuda a história do Ceará. Isso. Também nós estamos entrando numa área que já falei aqui do Terra Brasilis, do Eduardo Pinheiro, mas também falo também da Normatel, o Antônio José. Mas ele também está aberto a fazer. Nós temos vários espaços para patrocínio, né, para colocar a sua marca. Os que quiserem, por favor, nos procure, que querem colaborar Bacana. com a história do Náutico, por favor, nos procure. Show de bola. Tem um presentinho, né? Para encerrar, para agradecer o carinho da Coringa, esse novo... Agradecer e Mais o carinho um da quadro, Coringa, esse ciclo do Henrique. Que legal! Eu já conheço essa foto aqui. Olha aí. Muito legal. Fizemos uma ilustração do Henrique com algumas... Tá minha cara isso aqui, né? Diretor do Rota Nacional com a camisa do Brasil, né? Representa o Brasil. Eu represento 8 países, mas... Olha aí. Literalmente. A Harley Davidson,
o motociclismo, que eu tenho a Exato. paixão e minha paixão O Náutico o aí. Náutico. Muito obrigado, pessoal. Show Valeu. de bola. Vou Mais um botar lá quadro na aí minha pra sala estampar lá da na sala. Vou botar na sala da presidência lá. Show de Vou bola. botar lá. Hoje já tá lá, vai estar lá pendurado. Olha aí. Obrigado. Muito bom. Pessoal, então, a gente está finalizando aqui o nosso bate-papo. Henrique, novamente, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Vocês Tá. fazem parte dessa vitória. A Coringa foi uma das primeiras que me apoiou e que está trabalhando com a gente. Parabéns ao trabalho de vocês e muito obrigado. Obrigado, obrigado. E é isso. Se associe ao Náutico e abraça esse projeto, né? Exatamente, abraço esse projeto. Obrigado e siga a gente, compartilhe esse conteúdo e a gente vai trazer muito mais informações para vocês. Muito obrigado, Henrique. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.